eu sou professora de Geografia e hoje no Explicador Virtual a gente vai entender um pouco mais do conteúdo para o 8º ano. Nós vamos conhecer um pouco mais da divisão regional da Europa. Bom, a Europa é um continente e vai apresentar muita diversidade. Apesar de não ser um continente extenso, mesmo assim eu tenho uma grande diversidade. E essa diversidade vai fazer com que a gente possa regionalizar. Como a gente viu, o mundo pode ser regionalizado e regionalizar significa dividir ou classificar uma área segundo algum critério. Então a Europa tem várias dinâmicas e é muito distinta nas suas dinâmicas e é muito complexa. E por causa disso, eu posso regionalizar esse continente de várias formas. Aqui na aula a gente vai escolher um que é o mais utilizado, mas é possível regionalizar de outras formas também. Os critérios que vão ser utilizados vão gerar uma forma diferenciada de regionalizar também a Europa. Então, aqui a gente vai utilizar a mais utilizada, que mais se utiliza, que é a divisão segundo critérios históricos e econômicos. Mas eu posso utilizar outros critérios, como por exemplo a divisão geográfica, né? Eu posso colocar a Europa seguindo a orientação, então setentrional, meridional, dependendo disso eu posso também fazer uma classificação. Seguindo essas características, parece um pouco que eu estou utilizando critérios geográficos, mas na verdade eu estou utilizando critérios principalmente históricos e econômicos. E aí, pensando nesses critérios, eu posso dividir a Europa de duas formas. A Europa ocidental e a Europa oriental. Eu vou considerar um passado e uma característica política que envolveu o continente e vai dividir o continente por causa disso. Um marco histórico desse processo para a divisão é a Guerra Fria. É muito comum se ouvir Guerra Fria, a gente estuda isso em história, estuda isso em geografia, e é um fenômeno muito complexo. Quando a gente fala da Guerra Fria, a gente fala realmente de um processo que vai se originar com uma divisão política e ideológica do mundo. Então, eu tenho de um lado os socialistas e de outro lado os capitalistas. Essa divisão vai impactar diversas partes do mundo. No Brasil, na América Latina, existe o surgimento de ditaduras de direita que vão se manter alinhadas aos Estados Unidos, numa tentativa de frear a presença ou suposta presença soviética. No caso da Ásia, do Oriente Médio, da África, a presença dessa disputa é muito mais sentida porque ela vai acabar gerando conflitos armados entre grupos que são divergentes. E no caso da Europa, essa divisão ela é de fato territorial, ela é uma divisão marcada, porque a União Soviética está na Europa e vários países que estão circulando a Rússia, que depois se fragmentaram, estão aliados à União Soviética. E do outro lado, existem países capitalistas importantes que lutaram na Segunda Guerra Mundial e que também estão alinhados aos Estados Unidos, que é o caso da França, é o caso da Inglaterra principalmente. Então isso vai gerar uma divisão no espaço específico territorial, tanto que costuma-se dizer que na Europa você vai construir uma cortina de ferro para separar esses dois países, para separar essas duas áreas de influência, separar esses dois territórios. Isso vai causar também uma grande modificação, até mesmo porque você tem uma mudança econômica na prática e na dinâmica. Então, mesmo com o fim da Guerra Fria, com o surgimento de uma nova ordem mundial, isso não vai mudar completamente a existência dessas diferenças. Essas diferenças vão acabar se mantendo. Então, essa divisão política e ideológica do mundo vai gerar também uma divisão dentro da Europa, podendo diferenciar do lado dos soviéticos a Europa, que a gente chama de oriental, e do lado que está mais alinhado ao capitalista, a Europa ocidental, que é a parte da Europa que é mais conhecida, que a gente tem mais, a informação chega melhor, a gente conhece mais. Então, é a Alemanha, é a França, a Inglaterra, são esses países que estão mais, ou Portugal, Espanha, Itália, são esses países que estão mais próximos e mais desenvolvidos. Bom, a Europa Ocidental ela é formada pelos países capitalistas desenvolvidos. E isso em função, claro que você tem uma grande diferença também dentro deles. Se você for comparar a Espanha ou a Itália com a Alemanha, você tem uma grande diferença. Mas a grande função é porque esses países
são países que tiveram o desenvolvimento numa economia de mercado, numa economia capitalista de mercado, que é desenvolvido dessa forma, né? Então eu tenho um modelo capitalista que se desenvolveu desde sempre, e esses países vão se desenvolver mais por causa disso. Já o bloco leste, né, ele é desenvolvido por uma área que era uma área que fazia parte da União Soviética e que foi liderada pela União Soviética e que depois, com o processo de fragmentação, viraram novos países, mas ainda tem os resquícios de uma economia planificada, que é o tipo de economia onde o Estado ele detém os meios de produção. Então, é uma economia do modelo socialista. Então, eu tenho aqui essas diferenças, e essas diferenças vão impactar muito o desenvolvimento da própria Europa nos dias de hoje, porque essas economias aqui são economias de mercado há mais tempo e receberam, inclusive, muito investimento dos Estados Unidos durante o processo da Segunda Guerra Mundial, o que vai facilitar o desenvolvimento, durante o processo da Guerra Fria, que vai facilitar o seu desenvolvimento econômico. E no caso dos países soviéticos, eles não vão receber esse mesmo tipo de apoio, inclusive porque as lógicas e os objetivos são diferentes. Então hoje você tem uma grande diferença econômico-social em função desse passado. E é claro que você também tem uma diferença cultural e nas suas tradições em função dessa divisão também. Aqui a gente pode ver um mapa da Europa nesse sentido, que a gente pode ver também uma divisão. Nessa parte aqui que você está vendo em verde, seriam os países que são capitalistas. Então são países que a gente tem muito contato, escuta muito falar. Então tem Portugal, Espanha, França, Itália, Áustria, Suíça, Alemanha, o Reino Unido, né, Irlanda, os países nórdicos que são caracterizados por uma grande qualidade de vida, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, estão desse lado. Desse lado aqui são países que fizeram parte da União Soviética e por isso tem como característica esses resquícios. Então, a Iugoslávia, que não existe mais, que foi fragmentada, a própria União Soviética, a Tchecoslováquia, que também vai passar por um processo de fragmentação, inclusive é uma das características. Vários desses países aqui vão se fragmentar em novos países, porque aqui eu tenho uma grande diversidade étnica. Não que você não tenha um processo de fragmentação na Europa também, mas ele é bem menor, tá? Então você tem essas diferenças aqui, e são diferenças, inclusive, muito econômicas. Então, quando a gente vai falar sobre a União Europeia, a gente vai ver que tem uma grande imigração desses países para cá em busca de emprego por causa das condições não tão desenvolvidas nesse lado aqui. Então, são características muito importantes nesse contexto. A gente chamava de cortina de ferro essa divisão aqui, esse modelo de divisão também, né? Uma ideia de você tentar dividir e conter o avanço do socialismo. E aqui especificamente a gente está vendo Berlim. Berlim, ela vai receber um destaque especial porque lembre-se que na Segunda Guerra Mundial a Alemanha foi dividida. A Alemanha que era liderada, né, por Hitler, que tinha o nazismo, e era a Alemanha e o Japão que lutavam contra o bloco representado pelos Estados Unidos e a União Soviética, que estavam no mesmo lado. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, né, e esses países se consolidaram, eles vão dividir entre os vencedores. Então é importante lembrar que Berlim vai ficar sendo dividida entre o bloco vencedor. Então aqui eu tenho o setor francês, o setor inglês, o setor americano e o setor soviético. E na verdade eu vou dividir também esses países, essa parte aqui vai acabar se unificando como sendo uma parte capitalista e essa parte aqui vai ficar sendo como uma parte socialista. Para dividir isso, eu vou construir um muro que é chamado o Muro de Berlim, que foi destruído no final da Guerra Fria, né, com o fim da União Soviética, e é um marco do processo de integração desse país, né, e também do continente. É claro que, como a gente viu aqui, essa é uma forma importante de regionalizar, mas existem outras formas que vão considerar também características econômicas e geográficas, mas é sempre importante saber que a Europa apresenta as suas diversidades e seu desenvolvimento pautado também em funções históricas. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!